Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. E com essa musiquinha tão icônica que a gente vai começar a nossa resenha de hoje sobre o livro da Chapeuzinho Vermelho. Bom, esse livro ele possui várias versões de vários autores diferentes, porque por ser uma história muito antiga, vários autores foram adaptando. Mas essa em questão do nosso livro de hoje vai ser a versão da Caroline Caspedes e da Nicole Van Doren. Esse é um livro relativamente pequeno, possui apenas 8 páginas. Mas mesmo com poucas páginas, eles conseguem abranger e nos envolver perfeitamente na história. Bom, ele foi publicado em 2019, ano passado, e com uma característica que eu considero muito boa, que é a capa dura. Porque como é um livro de história infantil, para se trabalhar com criança, é melhor que o livro tenha mais durabilidade, e isso ocorre com a capa dura. Por a criança pegar, manusear, para estar nas mãos dos nossos pequenos, é melhor que o livro tenha a capa dura, não é mesmo? Os pais vão entender, porque livro na mão de criança acaba muito rápido, porque elas querem pegar toda hora. Então essa é uma ótima característica que eu achei muito importante nesse livro. Vamos lá, e a história da Chapeuzinho Vermelho, ela não é segredo para ninguém, pois é uma história muito clássica. A menininha que veste um gorrinho vermelho e um vestido vermelho, amando de sua mãe, vai levar doces na casa da vovó. Ela precisa atravessar a floresta, mas ela desobedece sua mamãe e passa pelo caminho mais perigoso. É o mais rápido, mas é o mais perigoso. A mamãe disse para ela não ir, mas ela foi mesmo assim, para levar uma cesta de doces para sua vovó, que estava doente. E ao desobedecer sua mãe e passar pela estrada, ela encontra o lobo mau, que engana a menina. Então, ele ficou encantado pela sua cesta cheia de doces, bolos, frutas para vovó, e engana a garota. Fala para ela passar por outro caminho, que é o mais longo. Ela vai pela estrada sem saber que está sendo enganada pelo lobo. Enquanto isso, o lobo chega na casinha da vovó, esconde a vovó dentro do armário e deita-se na cama com as roupas da Chapeuzinho, com as roupas da vovó, para esperar a Chapeuzinho Vermelho. Agora vamos falar um pouco sobre a história da Chapeuzinho Vermelho. Vou colocar Chapeuzinho Vermelho bem aqui para que a gente possa conversar melhor. Bom, essa história é um clássico, né? Todo mundo conhece, é uma das histórias assim, que todo mundo sabe de cabeça, que todo mundo sabe de cor. Mas ao mesmo tempo ela é uma história atual, que fala como o mundo é hoje. Tipo assim, muitos perigos, gente tentando enganar as crianças, crianças desobedecendo os pais. Além disso, não é aqueles contos de fadas comuns, onde se precisa de um príncipe para que a garota seja feliz para sempre. Essa história é uma coisa mais familiar, é a Chapeuzinho, a vovó dela e a mamãe. Isso que torna essa história tão única e tão legal. Enfim, e mostra pra gente como, desde aquela época, como que as coisas já eram, questão de enganar as crianças. E essa história só precisa de uma avó, de uma neta, para poder ter um final feliz. E, como eu disse, ele ensina muitas lições para a criança, como obediência, obedecer os pais, igual a Chapeuzinho não obedeceu a sua mãe quando ela resolveu passar por dentro da floresta, que sua mãe disse, não vá, Chapeuzinho, é perigoso. Ela quis passar, ela desobedeceu sua mãe, por isso que ela encontrou perigo, que no caso da história é demonstrado por um lobo, mas que a gente pode trazer na vida real, como quem sequestra crianças. Estão tantos exemplos, né? E também traz a importância de você não dar ouvido a qualquer um. Igual quando nossas crianças saem, a gente fala, não converse com estranho, não aceita nada de estranho. Aí na história já vai mostrando que no final dá errado. O livro, né, como a maioria dos contos de fadas, ele é narrado por um narrador observador, ou seja, que ele não participa da história, uma pessoa de fora contando a história. E ele faz seu papel muito bem, que ele nos faz a perceber tudo que aconteceu na história, a parte do final,
onde a Chapeuzinho vai atrás do caçador, o caçador chega na casa, liberta ela e a vovó. O narrador passa essa emoção pra gente. E a gente, como leitor para as crianças, a gente tem muito essa função também. A gente tem que passar para as crianças a emoção da história para que elas possam se sentir cativadas, que elas possam querer cada vez mais. E a gente tem que aproveitar dias das crianças, quando as crianças, lê uma história para mim antes de dormir, leiam. É importante ler para as crianças, é importante a gente lembrar que só a leitura é capaz de criar um mundo melhor. Então a gente tem que ter isso em mente e ser como um narrador também, passar todas as emoções da história para as nossas crianças, para que elas possam cada vez mais se interessar pela leitura, porque agora é a gente que está lendo para elas. Mas quando elas começarem a aprender, elas que vão ler as próprias histórias. E quando chegar nessa etapa, elas já têm que estar cientes. Elas já vão ter um gosto pela leitura. Isso tem que ser incentivado desde criança. E as histórias infantis, igual essa Chapeuzinho Vermelho, são muito importantes para isso. Para que as crianças possam gostar cada vez mais. É legal até pra gente que é adulto, quem não gosta de ler uma história infantil de vez em quando, de pegar um livro infantil que contém histórias tão legais, muitas vezes de humor. Essa daqui da Chapeuzinho Vermelho, ela vai passar uma lição, mas ela também tem humor na parte que o lobo. Para que esses olhos tão grandes? É para te enxergar melhor. E essa boca tão grande? É para te comer. Então, nessas partes, as crianças gostam, tem uma pegada de humor, ao mesmo tempo traz uma lição. Então, essa é uma história muito boa para contar para os pequenos e que, com certeza, sempre eles vão querer mais. Eles vão querer ouvir várias vezes, porque eles gostam de histórias repetidas. E essa é uma história pequena, que, tipo assim, na primeira... Você não pode até não conhecer essa história. Você vai ler o livro a primeira vez, você vai guardar a história na mente, porque ela tem uma narrativa muito fácil, entendeu? Muito fácil de gravar na mente, tem música. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vozinha. Então, quando tem música, e as crianças se interessam muito mais, elas aprendem a música muito fácil. Então, histórias com música vai chamar muita atenção das crianças. E você pode contar e pedir para que eles contem para você depois, que eles vão saber contar, porque é uma história com uma narrativa muito simples, com uma história fácil de ser gravada, com acontecimentos sólidos que você vai conseguir gravar na sua mente fácil para contar depois. Qualquer um pode contar essa história. Por isso que ela me cativa muito. É uma história muito boa e que as crianças com certeza vão adorar. Então lembre-se, leia para as suas crianças. A leitura ela pode transformar o mundo. E para a gente transformar o mundo, a gente tem que começar por nós mesmos e por dentro da nossa casa. Então assim a gente vai construir um mundo muito melhor com crianças leitoras que mais velhas vão se tornar adultos leitores e pessoas leitoras são pessoas conscientes. E com isso eu vou terminando nossa resenha por aqui da Chapeuzinho Vermelho. Até a próxima! Beijinhos!